O silêncio é fértil quando a alma escuta. E poucos mestres do espírito nos convidam a mergulhar tão intensamente na escuta interior quanto Santo Inácio, não como personagem do passado, mas como presença que ecoa em cada decisão, em cada momento de busca. Ele nos convida a um olhar que atravessa aparências, que separa luz e sombra dentro do próprio coração. Sua sabedoria não se impõe. Ela sussurra em gestos cotidianos, em pausas necessárias, em escolhas alinhadas à voz que chamamos de Deus. Você conhece a história de Santo Inácio de Loyola? Hoje você vai conhecer, sente-se e aproveite, pois você está no sagrado canal. Há muitos anos, antes de o Brasil ser descoberto, via-se majestoso castelo na fronteira da Espanha com a França. Imponente, altas muralhas, ostentava o brasão da família Loyola, 2 lobos e uma olha. Os lobos evocam vigilância e o valor necessário ao serviço das armas. A olha, uma sopa gordurosa, servida aos sentinelas dos castelos. Lembra a garantia que a caserna dá aos conscritos na defesa da pátria. Eis o nome da família de Santo Inácio. Lobos Y olha igual Loyola. Capítulo 1 O Nascimento. Naquele castelo morava a piedosa, católica e brava família dos Loyola. Nele nasceu, em 1491, o filho caçula de Dom Beltrão de Loyola e Dona Maria Sonês, Inígo Lopes de Onãs Y Loyola, o futuro Santo Inácio, na cidade de Azpeitia, na província de Gipuzkoa, no reino de Castela, atual Espanha. Era o caçula de 13 irmãos. Sua educação foi toda voltada para fazer dele um aristocrata. Por isso, ele cresceu no meio do luxo da corte. Era praticante de esportes, dedicando-se mais aos equestres. Logo cedo já demonstrou que tinha aptidões militares e grande desejo de se consagrar no meio das batalhas e guerras. Não era, antes de sua conversão, muito interessado nos estudos e cultivava desejos de glória e reconhecimento na aristocracia espanhola. Capítulo 2 A carreira militar e a conversão. No ano 1506, sua família Lopes de Loyola prestava serviço ao tesoureiro do reino de Castela chamado João Velásquez de Cuéllar, de quem Inígo era parente. Um ano depois, Inígo foi feito cortesão e pajem no grande castelo desse tesoureiro. Lá, estudou e adquiriu grande cultura. Tornou-se excelente cavaleiro e passou a apreciar as aventuras militares. Por seu temperamento, valorizava mais o orgulho que os prazeres da luxúria. 10 anos mais, em 1517, aos 26 anos, Inígo abraçou a carreira militar. Como tal, foi prestar seus serviços a outro parente muito importante, conhecido como Duque de Nájera. Este era nada menos que o vice-rei de Navarra. Inígo defendeu seu parente real em inúmeras batalhas, tanto militares quanto diplomáticas. A conversão de Santo Inácio de Loyola é um exemplo alegórico do efeito borboleta. Esse efeito, usado para descrever a teoria do caos, diz que o bater de asas de uma borboleta pode gerar sequência de eventos tão imprevisíveis ao ponto de levar a um tufão do outro lado do mundo. E é assim com a conversão de Inácio. Uma bala de canhão teve como consequência final uma nova onda de disseminação do catolicismo pelo mundo. Uma pessoa, por mais mundana que seja, é arrebatada pela verdade se for honesta e humilde o suficiente. Foi assim com Inígo. O nobre militar participava de uma batalha em Pamplona, em 1521, quando foi ferido gravemente na tíbia da perna esquerda, por uma bala de canhão. Foi levado para o hospital. Tendo ficado com uma perna mais curta, pediu que lhe quebrassem a outra, sem anestesia, só para não ficar mancando. Por causa desse ferimento, Inígo teve que ficar um longo tempo em recuperação. Enquanto se restabelecia, deram-lhe para leitura a Vida de Santos. Única literatura disponível no hospital. Luei a contragasto. E assim, a graça de Deus o tocou. Incentivado e poiado por irmã de sangue que cuidava dele, Inígo abandonou de vez os livros que antes amava e passou a ler apenas e tão somente livros religiosos. Tornou-se devoto de São Pedro, e na véspera do dia desse santo, ficou curado. Abandonou a carreira das armas. Foi até Jerusalém e fez um gesto marcou sua decisão. Ele foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat. Lá, deixou sua espada pendurada no altar. Tendo feito isso, deu as costas ao mundo,
a corte e as aparências. De 1522 a 1523, retirou-se passando a vier numa caverna em Manresa. Vivia vida eremita e mendigava para sobreviver. Passou esse tempo em penitência e solidão. Passou por sérias necessidades. Por outro lado, esse período foi bastante fértil. Durante esse tempo ele preparou toda a base de sua obra mais importante, o livro intitulado Exercícios Espirituais. O próprio Santo Inácio dizia que, assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, da mesma maneira todos os modos de preparar a dispor a alma, para expurgar de si todas as afeições desordenadas, e uma vez eliminadas estas, buscar e encontrar a vontade divina na disposição de sua vida para a saúde de sua alma, chamam-se exercícios espirituais. Do campo de batalhas, Inígo assumiu a grande batalha espiritual, indo, depois, estudar filosofia e teologia nas cidades de Paris e Veneza. Capítulo 4. Nasce a Companhia de Jesus, os Jesuítas. Em Paris, Inígo conheceu 6 amigos: Francisco Xavier, Pedro Fabro, Afonso Bobadilha, Diogo Laínez, Afonso Salmeirão e Simão Rodrigues. Eles fundaram a Companhia de Jesus em 15 de agosto de 1534. Entre esses amigos estava São Francisco Xavier, um dos maiores missionários da ordem, grande evangelizador da Ásia e do Japão. Este grupo de irmãos na fé só receberam a ordenação sacerdotal em 1537, ao concluírem os estudos. Na ordenação, Inígo assumiu o nome de Inácio. Esses homens compartilhavam uma visão comum de viver uma vida cristã autêntica, marcada por devoção, estudo, contemplação e serviço ativo. Eles buscavam ser contemplativos na ação e estavam dispostos a ir aonde quer que a necessidade de sua missão os levasse. Depois de 3 anos, o Papa Paulo III deu aprovação oficial à nova ordem, por meio da bula Regimini Militantes Ecclesiae. Inácio de Loyola foi eleito para assumir o posto de superior geral. Santo Inácio de Loyola formou e enviou missionários jesuítas a várias partes do mundo. Eles tinham a missão de implantarem a fé cristã, especialmente entre povos nativos pagãos das terras mais longínquas das Américas e da Ásia. Seus missionários jesuítas levaram o Evangelho de Jesus Cristo de maneira heroica e poderosa aos lugares mais improváveis e desconhecidos. Muitos morreram martirizados por causa da fé em Cristo, deixando maravilhosos testemunhos de coragem, fé e amor a Deus. Capítulo 5. A morte. Por outro lado, desde que Santo Inácio assumiu o cargo de superior geral da ordem, sua saúde só piorou. No verão de 1556, o santo sofreu um ataque de febre romana. Seus médicos não previram nenhuma consequência séria, mas o santo sim. Em 30 de julho de 1556, ele pediu os últimos sacramentos e a bênção de sua santidade, apesar dos médicos dizerem que o perigo de morte não era iminente. Na manhã seguinte, sua enfermeira o encontrou deitado na cama, ocupado em oração pacífica, para que ela não percebesse que o santo estava expirando. Quando ela percebeu seu estado de saúde, recebeu a última bênção, mas o trânsito veio antes que ele recebesse as unções sagradas. Inácio, talvez, tenha pedido a Deus que sua morte, assim como sua vida, acontecesse sem nenhuma manifestação. Muito debilitado, ele veio a falecer em 31 de julho de 1556, em Roma. Tinha, então, 65 anos. Capítulo 6. Canonizacao e beatificacao. Foi beatificado por Paulo V, em 27 de julho de 1609, e canonizado por Gregório XV, em 12 de março de 1622. Seu corpo está localizado sob o altar, projetado por Poggio, do Templo de Jesus. Em 1922 o Papa Pio XI o declarou padroeiro dos retiros espirituais. Santo Inácio de Loyola contribuiu enormemente para a Igreja e para a humanidade. Sua busca interior trouxe revelações e afirmações que vêm se confirmando sempre atuais. Ele tocou no cerne da pessoa humana. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. E você? Concorda que Santo Inácio é um grande santo? Deixe aí embaixo. Obrigado por confiar no Sagrado Canal. Paz e bem. Até a próxima.